Let's go, girls. Come on. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. E nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma palestrante internacional, estrategista de vida e de negócios, e que está aqui com a gente, mulheres, para compartilhar e para multiplicar o seu conhecimento com a gente. Ela também é idealizadora e coordenadora, olha a língua tá enrolando aí, do livro Psicologando. Psicóloga organizacional, especialista em psicoterapia cognitiva e comportamental. Hipnoterapeuta cognitiva também, com a formação e aconselhamento psicológico para o luto. Nossa! Primeiros socorros, psicólogos em manejo clínico de estresse pós-traumático, estrategista na vida e nos negócios, é diretora da Pono TID, isso? Isso. Mentora de empresários, gestores e líderes, além de membro de conselhos administrativos familiares. Esta é a quarta obra de coautoria. Essa é a quarta obra dela de coautoria como escritora. Ela é membro imortal da Academia Hispano-Brasileira. Depois tu me explica o que é isso aqui, lá. Das Ciências e Letras, da Artes, da Academia e de Letras. São Pedro da Aldeia, onde foi outorgada como consuleza. Uau! Internacional das Artes da Cultura no Rio Grande do Sul. Ela é palestrante internacional, certificada pelo selo da ODS e LN, desenvolvendo liderança no Brasil e no mundo, gente. Nada melhor como finalizar e começar um ano falando de liderança, com uma mulher que é especialista no assunto. Então, Cassiana Martins, eu te apresentei, mas eu gostaria que as mulheres inteligentes que multiplicam patrimônio conhecessem você, que você se apresentasse para elas. Eu sempre falo que não adianta nada a gente ter tanto título, tanta coisa e não ter nada a agregar. Eu acho que é justamente isso que eu tento fazer. Eu tento agregar onde eu tô. Se eu tô na Academia de Letras, eu tento agregar. Se eu estou lá numa palestra, eu tento agregar. E se eu estou aqui com vocês, é porque eu quero agregar alguma coisa para a vida de vocês. Eu realmente espero hoje poder contribuir, poder fazer alguma diferença para aquilo que você ouvir, colocar na sua vida. Porque a minha vida não é diferente de ninguém que está assistindo. Simplesmente a gente cria as nossas oportunidades. E é um pouco disso que eu quero te contar também. E meu Deus, Cassi, como começou tudo isso? Porque, Cassi, tu é uma palestrante internacional. Você está presente em lugares de importância na sociedade. E como é que começou? Como é que te despertou ir para essa área e chegar até esses títulos, né? Conta um pouco para nós. Olha, as pessoas sempre falam, mas tu é uma mulher de sucesso. Nós somos pessoas de sucesso. Porque o que é sucesso para ti? Sucesso para mim é a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Que é um pouco do que eu conto, né, no meu capítulo do Psicologando, porque é um livro com 19 psicólogas. E nesse livro também eu falo um pouco da minha história, da minha vida, mas com outro viés. E é assim que eu quero te contar a minha história. Não colocando apenas os títulos, porque sim, eles são vários, mas eles não dizem nada por si só. Mas eu quero te contar o que foi importante realmente, que são os aprendizados. Aquilo que eu fui aprendendo nessa jornada. E a primeira coisa que eu quero te contar é que eu saí de uma cidade que foi Nova Prata, né? Eu sou do interior. Com uma mão na frente e outra atrás. E eu vim pra cá justamente porque meu sonho era ser psicóloga. Meu sonho era fazer exatamente o que eu faço. Tanto que eu falo para as pessoas, eu vivo os meus sonhos. E talvez por isso que as pessoas te digam, né, te falem sobre o meu trabalho. Porque eu vivo os meus sonhos hoje. Eu sonhava, por exemplo, que a gente podia criar possibilidades. Eu sabia que aquela menina que saiu de Nova Prata talvez não pudesse fazer o que eu faço hoje. Talvez ela não tivesse as oportunidades, mas eu também sabia que a gente podia galgar
e ir trilhando as possibilidades, porque uma coisa é consequência da outra, né? Agora há pouco estávamos ali na coxia conversando e encontrei um velho amigo, né? O Maurício. De muitos anos nós somos colegas, né? Porque, enfim, na psicologia éramos muito amigos, né? Na faculdade. E mesmo essas pessoas que me conheceram dele falou assim, a Cássia sempre foi acima da curva. A questão da curva é a curva que a gente dá. E talvez em alguns momentos eu tivesse a oportunidade de escolher entre estudar algo e investir nisso e fazer qualquer outra coisa. E talvez esse estudar algo é que fez esse algo de diferença. Eu nunca vou saber o que realmente foi o desmontador de tudo isso, mas eu sei que foi a soma de um pouquinho de cada coisa. Naquele momento estar no lugar certo, conhecer a pessoa certa e daqui a pouco também muita persistência. Porque assim, ninguém te convida para ir para fora do Brasil palestrar porque tu é legal ou porque tu conhece alguém. A gente passa por inúmeras etapas. Existem processos seletivos para tudo que a gente faz. Quando a gente vai apresentar um projeto numa empresa, a gente passa por um processo seletivo, como se fosse uma contratação de trabalho. Só que a gente vai se preparando para isso e a gente não se dá conta do quanto a nossa imagem comunica, do quanto a nossa fala comunica, do quanto a nossa postura em um evento comunica, do quanto o jeito que a gente se posiciona na vida, quando a gente está na academia, por exemplo, e esses dias uma pessoa me disse, eu lembro de ti da academia, tu sempre foi muito educada comigo. E isso comunicou para ela, isso trouxe algo. Eu não sabia que encontrar ela na vida em outro momento, mas essa soma, esse somatório de coisas que a gente vai fazendo é que realmente fazem a diferença. E é na vida que a gente vive, não naquela que a gente acha que deveria viver ou naquilo que a gente acha que deveria fazer. Na vida que a gente vive. Fala um pouco mais sobre isso para nós, Cássia. Como lidar, como liderar na vida que a gente vive. Ser líder é algo que primeiro a gente faz na nossa vida, nas nossas coisas. Eu sou extremamente disciplinada, quem me conhece sabe que existe uma organização de tempo muito grande, existe uma organização de toda uma estrutura necessária para que eu possa fazer o que eu faço, né? Quando eu tenho muitas reuniões e nessas reuniões todas têm um horário marcado, um tempo para cada coisa, uma coisa para cada tempo. E eu tenho que estar organizada para tudo isso. Então, liderar é um pouco disso, é um pouco dessa organização das coisas. É um pouco de saber onde buscar, o que buscar e como buscar. Eu sei que eu tenho um colaborador, por exemplo, que precisa de um apoio. Mas que tipo de apoio eu posso dar, até onde é minha responsabilidade, até onde é dele? Até onde eu posso e até onde eu não consigo? E até onde eu tenho que incentivá-lo a buscar? E muitas vezes a gente fica tão fechado na gente que a gente não se dá conta que toda a nossa carreira ela é construída por essas questões, por essas pessoas, por esses círculos e pela liderança que a gente tem na nossa vida. E quando as pessoas dizem, mas como é que foi essa coisa de estar com pessoas de fora do Brasil, mentorar pessoas de fora do Brasil? Foi muito natural, porque na minha trajetória, quando eu vim para Caxias, eu fui batendo em todas as portas. Uma a uma, até que uma se abriu. E a porta que se abriu foi com o intercâmbio. A porta que se abriu foi com pessoas já que eram de fora. Então eu fui preparada por tantas pessoas, para tantas coisas. Minha primeira palestra para 1000 pessoas foi em 2001. Né? Sim, eu tava apavorada. E deu tudo certo, né? Porque eu fiquei sentada, quieta, atrás de um microfone imenso, bem quietinha. Olhando para tudo aquilo, dei meu recado e deu, acabou. Mas eu vi que podia, eu vi que dava, eu vi que conseguia. E aí eu comecei a me preparar para isso. Eu comecei a me preparar para estar no palco, eu comecei a preparar minha gesticulação, a minha linguagem verbal e não verbal. Contratei uma pessoa justamente para me ajudar a me vestir, para saber que imagem eu ia passar e o que eu queria estar colocando nisso. Contratei pessoas para tudo, tanto que quando eu chego nos locais tu vê que é uma equipe, né?
Olha só. Então, sempre existe muitas pessoas comigo, porque a gente não faz nada sozinho. A gente não precisa ser especialista em tudo. A gente tem que Sim. saber aquilo que a gente realmente é bom. E o restante a gente tem que ter pessoas que agreguem, né? Não é assim também na tua carreira. Verdade. É. Aí a gente pode se permitir ser boa naquilo que a gente realmente é. Não, né? Como tu trouxe. E dar oportunidades de outras pessoas mostrarem o seu trabalho também, né? E com isso acontece a verdadeira multiplicação. Uhum. É verdade. Porque a gente sabe que realmente não é bom em tudo, mas a gente precisa que o final aconteça, né? Que a tarefa, que as coisas saiam bem feitas. Uhum. E aí quando você traz essa equipe para sua volta, cada um tem a oportunidade de fazer o seu trabalho da melhor maneira e no final sai tudo muito lindo. Verdade. E a gestão de pessoas, a gestão da tua vida, a liderança, ela tá muito nisso também, né? Ela tá muito de conseguir gestar a tua casa, gestar teu guarda-roupa, gestar todas as coisas que tu precisa diante daquilo que tu necessita, né? E na minha trajetória foram acontecendo as situações também porque elas eram provocadas a acontecer. Porque eu tinha uma cara de pau fantástica. e eu sabia que eu podia perguntar, que eu podia pedir muitas vezes, né? Que eu podia questionar e que eu podia aprender. E eu sabia que todo mundo tinha também a me ensinar. E isso foi fantástico porque, assim, quando a gente se coloca no lugar de aprendiz, os ensinamentos vêm de todos os locais. E a gente vai aprendendo com cada pessoa que passa na nossa história. E foi assim. Cada dia foi um aprendizado e cada dia foi uma construção. E aí eu fui conhecendo as pessoas. Então tava num evento, digamos, né? Que por algum motivo o meu material começou a chamar a atenção. Por algum motivo eu falava de uma forma que as pessoas entendiam. Por algum motivo eu tinha me preparado suficientemente bem para aquele momento. E aí quando eu queria passar de fase, eu sabia que eu ia ter que me preparar bem melhor. Então, eu entrava num curso, adoro um cursinho, né? Adoro! E ia buscar esse outro material, essa outra possibilidade, me preparando para. E assim eu fui me preparando para cada etapa. Então, eu vou para a Espanha, eu tenho que falar espanhol. Então, eu tenho que me preparar para falar espanhol. Eu tenho que estudar espanhol. Quem me acompanha nas redes via, toda semana tinha aula de espanhol, né? E cada coisa que a gente vai fazendo, a gente tem que se preparar. A gente tem uma coisa assim de, eu sou bom nisso, mas eu não sou bom nisso. Não, tu não é preparado. Tu não é preparado para aquela coisa lá. Estava com uma gestora, enfim, uma grande gestora de uma grande empresa, e ela falou assim, mas não é o meu dom. Eu disse, não é dom. A gente se prepara. O Cortella fala, a gente se prepara para isso. Ele fica muito chateado quando as pessoas dizem, porque tu tem o dom da comunicação. Não, eu me preparei a vida inteira para me comunicar bem. E isso faz com que o jogo mude. Porque aí tu não precisa fazer muitas coisas para chamar a atenção. Porque aquilo que tu tem a contribuir salta aos olhos. E as pessoas enxergam. E assim que foi acontecendo também. Quando eu escrevia para uma revista, eu só escrevia para uma revista. Eu fazia o meu melhor, mas eu só estava escrevendo uma revista. E daquilo já saía um convite para uma palestra, daquilo já saía um convite para um summit, e daí eu já estava em outro país, e aí as coisas iam acontecendo, e assim Então, quando a gente faz uma turnê internacional, a gente estrutura muitas vezes como um evento, mas tu manda teu material, tu vai buscando, tu vai falando com as pessoas, e isso vai furtivamente acontecendo. Não porque foi apenas uma graça, mas porque sim, a gente plantou e a gente fez a nossa escolha em abrir oportunidades. E eu acho que é isso também que as pessoas não se dão conta. A oportunidade, ela não tá ali sozinha esperando que tu sente na cadeira. Tu vai ter que chegar até a cadeira. E onde é que tá essa cadeira?
né? Tá no primeiro andar, tá no segundo, tá no terceiro, tu vai ter que procurar, tu vai ter que buscar, tu vai ter que estar indo atrás. E para isso tu vai ter que ter as ferramentas certas e tu vai ter que galgar os passos certos, né? E tu trouxe uma coisa muito bacana. Eu achei muito engraçado quando tu falou. Eu tinha uma tremenda cara de pau. Tu ia bater nas portas e aqui. E como é que tu lidou com os nãos? Porque você hoje tá aí, mas você deve ter tido os nãos também. Eu ainda tenho. Ainda tem. Ainda tenho. Olha, ainda bem tenho os mulheres. tombos. Ainda tem os choques, né? Mas assim, ou a gente encara numa boa e entende que o não faz parte, ou a gente quebra a cara e fica no mesmo lugar. O que você faria se não tivesse medo? Eu acho que o medo do não é transposto quando a gente diz que o não faz parte, que o não é uma etapa e que o não vai fazer parte da tua vida, sim. Mas que da mesma forma tu vai receber muitos nãos, também vai receber muitos sims. Só que vão ser proporcionais. Porque assim, se tu recebe muitos nãos, tu não vai receber só um sim, sabe? Então ele vai ser proporcional e ele tem que fazer parte. Eu digo que a medida do sucesso é a medida que tu suporta o não. A medida do sucesso é a medida que tu suporta ou não. E os erros que as mulheres podem vir a cometer ou que cometerem nas suas trajetórias, eu tenho certeza que tu acertou muito mais do que eu, com certeza. Não sei. Não sei? Não não sei, eu tô sei. tentando fazer uma pergunta aqui, ó. Já tô aqui. Me ajuda, traz pra nós. Como é que... Porque a gente te vê realmente como uma mulher de muita inspiração, de muito sucesso pra nós. Como é que foi lidar com os momentos que não foram assertivos? Ai, gente, a gente lida todo dia. A gente lida a cada momento, assim. Por exemplo, né? Não é do meu mexer, né? Desfilar, tu tava lá. Eu tava lá, ela tava maravilhosa. Mas era bem desafiador, né? Não pelo público, porque eu tô acostumada com gente, mas por toda a questão, assim, né? Era escolher a roupa certa, era passar a mensagem. Todo mundo tava com vestido, no fim eu fui com outra roupa que tinha mais a ver com toda a questão e tal. Verdade, tu foi ousada mesmo, tava linda. Mas tava diferente das outras. Tava me sentindo estranhamente diferente das outras também, tá? Eu sabia que eu tava diferente, não tava tão feliz com eu ser diferente. E daqui a pouco tinha vestidos lindos que eu tinha colocado. Sim. Que às vezes a gente se sente estranha sendo diferente das outras, mas Sim. a gente se sente bem com a gente mesmo ao mesmo tempo, né? Sim. E é aquela coisa, né? É conseguir saborear isso. Sabe? É conseguir se desafiar para saborear esse momento. Porque nunca a gente vai estar confortável com tudo. Não. Óbvio que não. E tudo bem. E o erro é mais ou menos isso. Aceitar que também a gente precisa se perdoar por aquilo que errou. A gente vai ter a questão, por exemplo, se eu caísse no desfile, o que era uma possibilidade para todo mundo. Se eu caísse no desfile, ok, eu vou levantar. Se a roupa não estiver adequada, digamos assim, ok, eu fiz o meu melhor, né? A gente não precisa ser 100%. A gente pode ser o percentual que a gente consegue naquele dia. E no outro dia mais um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho. E aceitar que a gente não é 100% todo dia. E que vai ter dia que a gente vai estar inchada, chata, braba, com medo de sair de casa muitas vezes, né? E, enfim, fazer alguma besteira. E é normal, porque a gente é humano. Quem tem sucesso, é humano igual, sente igual, sofre igual. Só que a questão é que tu não deixa de fazer por causa do medo. O medo vira um frio na barriga gostoso de desafio. E quando a gente consegue transportar isso para o desafio, a coisa fica ótima. Porque aquele friozinho na barriga antes de entrar no palco, sabendo que vai estar todo mundo esperando para te falar maravilhosamente, tu tá com dor de garganta. É aquele dia que daqui a pouco tu dormiu super mal e tu tá com outro problema que não tá deixando o teu foco ali. E tá tudo bem porque tu vai tentar, e tu fez uma colinha,
Enfim, tu vai dando teu jeito. E dar teu jeito é o melhor que tu pode fazer. Hoje, amanhã, depois. E poder ir cultivando isso para sentir o friozinho na barriga, mas que ele não te paralise. Que ele seja só mais um desafio. Um friozinho na barriga. E o Psicologando, o livro Psicologando, como surgiu ele? Como foi a inspiração para liderá-lo? Ai, gente, então, a doida, né? Quando eu falei para o editor, ele disse assim, boa sorte, porque eu acho que isso vai ser bem complicado, né? Reunir psicólogas para fazer um livro, tudo é doida. E, enfim, na minha ideia, a nossa história, ela faz muita diferença na vida das pessoas quando a gente conta. Quando a gente guarda pra gente, não faz diferença nenhuma. Mas quando a gente conta para as pessoas, elas se conectam, histórias inspiram. Histórias fazem com que a gente olhe para a vida de uma forma diferente. Olhe para a vida podendo mais. E por isso eu quis trazer histórias das minhas colegas maravilhosas que ficam no seu consultório fechadinha, trabalhando com o seu cliente. E eu queria que elas contassem as suas histórias. Duas coisas que não combinam, contar histórias e psicóloga, né? Por quê? Porque psicólogas nem sempre estão nessa vibe de se desnudar, de falar de si. A gente é ensinado na faculdade que a gente não deve, que a gente não pode, que a gente tem que ter uma distância daqui a pouco, né, do paciente, do cliente, tudo mais. Eu sou uma psicóloga corporativa, né, então para mim é muito fácil, e eu sempre digo para as pessoas, eu tenho segurança no que eu faço, então para mim fica fácil. Eu sei Sim. até onde eu posso ir, e se eu errar, ok, na próxima eu acerto. Então, eu não fico tanto nesse lugar, mas muitas vezes o psicólogo foi colocado num lugar assim, né, de não deve, não pode, não vai, sabe, enfim, até de eventos e tudo mais. E eu vejo pela minha vida o quanto eu sou mais feliz por me sentir livre de todos esses tabus. Porque há 20 anos atrás, gente, era muito pior. E assim, o livro nasceu de um incômodo e de muitos incômodos. Eu contei alguns para vocês, mas eu acho que as melhores ideias, elas nascem de incômodos. E é assim que eu inicio o meu capítulo, As melhores dizendo ideias que nascem de incômodos. esse livro nasceu de incômodo. E quando uma coisa me incomoda, eu tento mudar. Então eu queria ter... Te entendo. Eu queria ter a oportunidade de poder falar com esses jovens que estão um pouco perdidos, de poder trazer a questão da cultura, já que eu sou consuleza, né? Trazer a questão da cultura para nossa cidade de uma outra forma, fazer o que eu faço lá fora aqui, né? Então a gente fez uma roda de leitura na Feira do Livro. Uau! Foi lindo, lindo, lindo. Tem um vídeo no meu Instagram, @CassianaMartins, se vocês quiserem ver. Cada uma leu um pedacinho, enfim, né, do seu capítulo. E a gente trouxe 19 narrativas, 19 histórias contadas por psicólogas que têm uma ascensão na sua carreira, mas que também são exemplo de vida, porque eu conheço elas. Elas são minhas amigas. E foi fácil por isso. Porque eu reuni minhas amigas. É uma delícia trabalhar em amigos, né? Daqui de fora do Brasil, refiz contatos, refiz laços. Como eu estava viajando muito até ano passado, isso não é uma coisa simples, né? A gente ter a vida paralela, né? Existe vida além do trabalho, existe durante o trabalho. Sim. Mas eu quis trazer um pouco dessas histórias e elas toparam. Ai. E a gente foi, então, construindo juntas, né? Um coordenador tem que estar alinhavando, tem que estar costurando, tem que estar pensando junto. É isso que um coordenador faz. Além de escolher as pessoas, né? Além de escolher título, capa e toda essa parte, a gente ainda costura o livro. E o que estava te incomodando que hoje tem como respostas nesse livro hoje? Por exemplo, o quanto hoje a gente pode estar conversando aqui e podendo trazer histórias
que tragam as pessoas para próximo da gente sem se perder. Sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa essência, sem que o outro se perca. E aquilo que ele não concordou tá tudo bem, e aquilo que ele concordou tá tudo bem. Que ele leve aquilo que for mais interessante, que ele deixe aquilo que não for. E que a gente possa aceitar que são histórias diferentes. Na psicologia a gente tem diversas escolas, né? Freud, Jung, a questão de todas as escolas que a TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, é uma escola. Então a gente tem o behaviorismo, né, que é a escola. A gente tem diferentes escolas. E muitas vezes o psicólogo é assim, a minha é melhor. Então a tua não presta. E eu quis colocar diversas escolas juntas. Não existe melhor e pior. Existe aquela que tu te identifica e que tu se sente bem. Aquele psicólogo que daqui a pouco não fechou e ok. Não existe essa coisa de exclusão. Existe essa coisa de agregação. E a gente trouxe diferentes escolas. É um livro inédito, gente. Uau! É um livro que não existe nenhum igual, sabe? É um livro que traz muito mais do que apenas... Ele é disruptivo. Ele quebra tabus. Ele mostra que todo mundo saiu de algum lugar e teve que fazer alguma coisa para chegar onde está. E seja onde for, tá tudo bem. Cada um teve o sucesso que quis e até onde quis chegar. E se tu quiser chegar até um pouco mais, tem que achar que ferramenta é essa que tu precisa e daqui a pouco galgar a trajetória e se divertir nela, porque o que vale mesmo é a caminhada. Uau! E é com essa mensagem que a gente está chegando ao final do nosso programa, que eu queria que tu trouxesse sobre o que vale mesmo é a caminhada. Quantas vezes tu comprou algo que em 5 segundos já não fazia diferença nenhuma? Quantas vezes tu lutou muito para fazer uma coisa que tu queria, daqui a pouco nem aproveitou direito porque estava preocupado em tirar a foto? Quantas vezes tu fez algo que achou que não ia ser tão bom, mas que no fim foi delicioso? É esse saborear a vida, é esse olhar para as pequenas coisas e valorizar cada uma delas, porque elas importam e elas é que fazem a diferença. E quando a gente aprende isso, acho que a gente chegou num outro estágio de consciência e consegue ter mais felicidade. E isso eu acho que faz a grande diferença, a felicidade da jornada. A felicidade da jornada. Então é com essa mensagem final, a gente quer ouvir a Cassi mais vezes aqui, e que eu agradeço muito por você ter vindo aqui multiplicar com mulheres inteligentes, e que todas sigam, e a gente quer te acompanhar falando mais vezes, a gente quer acompanhar as tuas palestras, a gente quer acompanhar, a gente quer te ouvir mais. E muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento aqui com a gente. E eu sei que tem muito mais ainda, eu quero um outro momento da gente contar mais a tua história também. Mas o que tu trouxe para nós, da onde tu veio, e que tu vem com a mão na frente e outra atrás aqui para Caxias. E depois conquistou tantas coisas. E a humildade que tu trouxe para nós e como tu mostrou uma coisa, desfrute o caminho e que é possível. Que bom, fico feliz. E, gente, tem canal no YouTube, tem muito material, tem Instagram, tem revista saindo. Uau. Os livros, vocês podem comprar e adquirir esse livro lá no Arco da Velha, exclusivamente no Arco da Velha, ou nos sites. E, enfim, eu que agradeço. É muito bom poder contribuir, poder estar com pessoas como tu, que mudam vidas. Obrigada. Né? E com vocês também, porque vocês também mudam vidas, talvez não se tenham conta, mas com certeza todos os dias vocês fazem a diferença, tenho certeza disso. Mulheres inteligentes, feliz ano novo. Feliz ano novo, gente. Beijo pra vocês. Let's go, girls.